Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar o trabalho com polinômios, as operações de polinômios. A gente já trabalhou adição, subtração, divisão e multiplicação utilizando o método da chave. Hoje a gente vai ver outra maneira de fazer exatamente a multiplicação, ou melhor, a divisão de polinômios. Então nós já falamos que nós já trabalhamos as operações com polinômios, nós realizar a divisão de polinômio pelo dispositivo de Briod-Ruffini. Mas como é que funciona? Calma, a gente vai aprender exatamente na aula de hoje. Aplicar o teorema fundamental da divisão para verificar as divisões de polinômios, que são importantes, que a gente já trabalhou, mas vamos revisar. A gente já sabe fazer a divisão de polinômio pelo método da chave, não é verdade? Porém, vocês viram que é um método longo, que você tem coeficiente, você tem a incógnita, que no caso é o x ali, que você tem que aplicar as propriedades da potenciação e às vezes ele se torna um pouco longo. Será que dá para ser feito ele de uma outra maneira que seja mais fácil e que tenha menos necessidade da gente prestar atenção em tantos detalhes? É exatamente isso que a gente vai procurar, esse outro processo para a gente poder resolver. Para isso, tem uma coisa que normalmente a galera não é muito chegada, que é nos teoremas da matemática, né? Eles querem já chegar fazendo continha, né? Mas os teoremas, eles existem não só pela necessidade, mas eles podem também facilitar muito a nossa vida se eu conheço a parte teórica. Então a gente vai começar aqui, ó, que é exatamente o teorema do resto, que vai facilitar a nossa vida. O que diz o teorema do resto? O resto, obviamente, a gente está se relacionando com o resto da divisão, né? O resto da divisão de um polinômio px por um binômio x menos a é o próprio valor numérico do polinômio para x igual a A, que indicamos por PA. Nossa, tanta letra, mas o que significa isso? Digamos lá que esse binômio fosse x menos 2, ou seja, o valor de A é 2, não é verdade? Então, para eu saber qual é o valor do resto que vai dar, eu vou simplesmente, no próprio polinômio, substituir este valor e eu vou encontrar qual é o valor do resto. Então, todo esse teorema do resto é exatamente fazer isso. Então, eu olho o valor que está aqui no binômio, que vai ser o meu divisor, né? O meu divisor. E daí, eu tendo isso, eu substituo no valor do x do polinômio dado e eu vou encontrar qual é o valor que eu vou ter para o resto. Tranquilo? Temos um outro teorema também muito legal que vai facilitar a nossa vida, que é o teorema de D'Alembert, que significa o seguinte: a divisão de um polinômio px por um binômio x menos a é exata se e somente se o polinômio, quando eu substituo esse valor de A aqui no polinômio, e o resultado é zero, é nulo. Se eu substituir o valor que tem aqui no binômio e não der zero no polinômio, significa que ele não vai ser exato a nossa divisão. Tranquilo? Então, baseado nisso, agora vamos apresentar essa nova maneira, essa outra maneira da gente resolver divisão de polinômios usando apenas números, ou seja, a gente vai usar multiplicação e soma e subtração apenas, vai facilitar, não vamos precisar ficar aplicando a questão, por exemplo, das regras de potenciação. Então vamos lá. Esse dispositivo que a gente vai usar para facilitar a nossa vida se chama Briod-Ruffini. Então, para a gente pegar, nós vamos pegar um polinômio, que ele pode ter um grau qualquer, tanto que ele seja maior do que 1, né? Tem que ser no mínimo a partir de grau 1, para qualquer grau que eu queira, precise trabalhar, grau 2, 3, 4 e assim por diante. E eu vou ter divisão por um binômio, tem que ser divisão por binômio para dar certo isso. X menos A, nesse caso aqui, nós vamos ter o binômio menor sempre do que o anterior, que vai ser o nosso quociente. Então, eu vou organizar ele desta maneira aqui. Então, aqui vai ser a raiz do divisor, que vai ser exatamente o que torna essa sentença
verdadeira igual a zero. Então, por exemplo, x menos 2. Então, o valor que eu colocaria aqui seria o 2. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo, tá? E aqui vai estar o termo independente do nosso dividendo, tá? O resultado que der aqui vai ser o nosso resto, e aqui vai ser o resultado do nosso quociente. Ou seja, quando eu achei a primeira raiz, significa que eu já baixei o grau do meu polinômio em 1. Por exemplo, eu tinha um polinômio de grau 3, esse quociente aqui vai ser um polinômio de grau 2, e assim sucessivamente. Mas vamos ver como é que ficaria isso. Então eu tenho aqui uma divisão deste polinômio de ordem 3, dividido por esse binômio aqui, x menos 2. Primeiro passo, como eu já comentei com vocês, vai ser determinar a raiz do binômio, ou seja, x menos 2 igual a 0. Portanto, x é igual a 2. Bem, agora vamos montar. Então, aqui vai estar a raiz do binômio que eu acabei de resolver. O 3 é o coeficiente do polinômio. O menos 8, o do segundo, do x ao quadrado. O 5 aqui e o 6, o nosso termo independente. Aqui vale ressaltar uma observação muito importante, ó. Esse polinômio, ele está na forma completa. O que significa a forma completa? Ó, o expoente 3, 2, 1, e aqui seria o 0, né? Que daí x elevado a 0 é 1, que fica o termo independente. Então, ele está com todos eles. Vamos supor que ele não tivesse esse daqui que eu estou tapando aqui. Ou seja, ele não teria o grau 2. O que eu teria que fazer? Na posição do grau 2, eu colocaria 0. Então, se ele tiver incompleto o polinômio, você naquele lugar que está faltando aquela potência, você coloca o 0. Tranquilo? Jóia. Já fizemos a montagem do dispositivo de Brillouin-Ruffini. Agora vamos entender como que a gente vai operar. Então, primeira coisa, eu vou repetir o primeiro coeficiente. Vou baixar ele aqui. Tranquilo? Daí, segunda coisa que eu vou fazer? Eu vou multiplicar este valor pelo valor da raiz aqui. Então, 3 vezes 2, 6. Este resultado aqui, eu vou somar com o valor que tiver aqui. Então, 6 menos 8 vai dar o resultado menos 2. Tranquilo? Vamos agora à próxima. Agora, o que é aqui? Eu tinha chegado aqui menos 2. Mesma ideia. Menos 2 vezes 2, menos 4. Este menos 4 eu vou somar com esse valor aqui. Menos 4 mais 5, 1 aqui. Fácil. Agora, como é que eu vou fazer o próximo passo? A mesma coisa. Eu vou multiplicar o 1 pelo 2, que dá 1 vezes 2, 2, e vou somar com o 6. 2 mais 6, 8. O que significa isso? Que esse valor que dá aqui é exatamente o nosso resto, e aqui ficou o polinômio 1 grau abaixo do polinômio original, que era de grau 3. Então, esse seria o valor que seria 3x ao quadrado menos 2x mais 1, que seria o quociente da nossa divisão. Tranquilo, gente? Difícil o dispositivo de Brillouin-Ruffini? Não, né? Então, relembrando, como é que eu faço? Eu multiplico este por esse e somo com esse, vai dar este valor. Esse eu multiplico por esse e somo esse, vai dar este valor. Esse multiplica por esse, somo com este, vai dar este valor. Sempre é esse esquema. Ou seja, vocês viram que agora, em vez de fazer aquela divisão por chaves, eu consigo fazer simplesmente fazendo a multiplicação, adição e subtração, se for o caso. Tranquilo? Então, aqui nós temos um primeiro exercício de prática para a gente fazer. Ó. Qual é o coeficiente do termo x no quociente da divisão 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 por x menos 4? Então, aqui nós já sabemos aqui o valor que eu vou colocar na raiz. Não vou nem contar, vou deixar vocês pensar. Outra coisa, vamos ver se ele está completo. 3, 2, 1, 0. Ok, é só colocar os coeficientes aqui. O termo independente aqui e fazer as operações que a gente acabou de fazer do exemplo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Galera, vocês viram que é tranquilo, precisa só treinar. É óbvio, o primeiro que vocês fizeram, encontraram um pouquinho de dificuldade por falta de prática. Matemática precisa de prática. Exatamente aquela galera que gosta de esporte, ninguém consegue sair fazendo uma maratona se não treinar bastante. A matemática precisa fazer isso. Tem gente que precisa fazer 2, 3 exercícios, está tranquilo. Não quer dizer que ele seja um gênio, ele está com facilidade naquele momento. Aquele que tem mais dificuldade, talvez precise fazer mais. Cada um tem que se conhecer. Então, vocês precisam conhecer qual é a necessidade que vocês precisam de fazer exercício extra. E hoje em dia, com o advento da internet, temos livros aí a monte. Vocês pegam exercícios ali que tem a resposta e vão treinando. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente organizar. Aqui, x menos 4, ou seja, igualando x menos 4 igual a 0, significa que a raiz ali, né, o que vai tornar a sentença verdadeira, o valor de A, no caso, é o 4. Os coeficientes, 3, 2, menos 1 e o termo independente 1. Baixamos o primeiro. Agora, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 14 vezes 4 mais menos 1, 55. 55 vezes 4 mais 1, 221. Tranquilo? Então, significa aqui que é o nosso quociente ficou ali. 3x ao quadrado mais 14x mais 55. E o nosso resto é o 221. Tranquilo? Então, eles assim, mas e se eu quisesse saber a raiz desse polinômio que a gente acabou de ficar no quociente? Agora ficou fácil, né? Não é uma equação de segundo grau? Pode aplicar Bhaskara direto aí e você tem o x' e x duas linhas. Daí temos a primeira e podemos ter as outras duas raízes. Inclusive se ela dá uma raiz complexa que a gente já sabe resolver. Tranquilo? Bem, já fizemos o exercício bem básico, aplicação direta, era só aplicação do dispositivo. Agora a gente vai dar um passinho a mais, que é exatamente ver se a gente compreendeu o dispositivo. Então vamos lá. Na divisão de um polinômio px, ou seja, eu não conheço o polinômio, por x menos k, ou seja, não conheço esse termo independente. Sabendo que o k não é um número complexo, é um número real. Por meio do dispositivo de Briody-Ruffini, um estudante deixou o seguinte rascunho aqui. Tá, esse rascunho aqui do dispositivo. Sendo A um número inteiro real, determine o polinômio px. Opa! Então, como é que eu vou determinar o polinômio? Bem, eu tenho que achar, então, esses valores. O que eu tenho? Eu vou dar a dica para vocês. Eu tenho aqui o binômio x menos k. Qual que seria o valor de A em relação ao exemplo e o exercício que a gente fez? O valor de K. Então, ele vai vir aqui. O que é este valor eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar aqui. E daí eu vou fazer umas operações e, consequentemente, eu vou achar esse último valor. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem os conceitos que a gente já falou e já voltamos a conferir.
Então, galera, essa pesou um pouquinho? Claro, né? Nem tudo na vida é moleza. Diz assim, meu Deus, é aquela sopa de letra, o que eu vou fazer? Você me diga, quando você está se assustando ali, passo a passo, tá? Vai fazendo passo a passo, por parte, né? Você consegue desmembrando e você vai conseguir chegar no polinômio. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe, que eu já dei a dica para vocês, que é K aqui. Aqui eu vou baixar o menos A e vou fazer as operações. E vou fazendo as continhas aqui, né? Então, para a gente achar esse valor, o que eu precisava? O valor que está aqui, 0 vezes K, 0, mais 5, 5. Achamos o valor que estava faltando. Bem, agora, o que nós temos de expressão aqui? Nós sabemos o que aqui? Que esse valor de A aqui, que é o valor que a gente tem aqui, que é o menos A, K, que a gente não conhece, né? Que eu faço o produto aqui, ó, menos A vezes K, AK, porque nós estamos aplicando o dispositivo de Briot-de-Ruffini. Menos AK mais 2A é igual a quem? É igual a menos 2. Nada mais do que o dispositivo de Briot-de-Ruffini. Tranquilo? Agora, o que eu posso aplicar? Este valor aqui, menos 2K mais 3A é igual a 0. Agora, o último, 5 vezes K, 5K, mais 5 é igual a 5, certo? Ou seja, agora aqui já ficou mais fácil da gente conseguir resolver. E o último, 16 vezes K mais 1 é igual a 16. Ou seja, fiquei com 4 equaçõezinhas para resolver. Então, vamos lá, vamos juntando ali. Essa daqui, ó, 5K mais 1 igual a 16, que foi a última, eu isolando o K, porque eu não tenho o valor de K, passei o 1 para o outro lado, ficou 15. 5K igual a 15, portanto, o K vale 3. Opa, já achamos um valor, já sabemos que o binômio era x menos 3. Agora, substituo em uma das outras equações, eu decifrei todas elas. Mas, na verdade, eu preciso só uma. Ó, menos AK mais 2A igual a menos 2. Então, foi usado essa primeira. E vou substituir no lugar do K o 3. Agora ficou menos A vezes 3 menos 3A mais 2A. Portanto, vai dar menos A igual a menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, o A vale 2. Pronto! Temos o valor de A e temos o valor de K. Portanto, nós podemos escrever o nosso polinômio. O polinômio era o quê? Menos A, mais 2A, 3A, 5 mais 1. Tranquilo? Então, escrevendo, é um polinômio, ó, de ordem 4. Então, menos AX elevado a 4, 2AX elevado ao cubo, 3AX elevado ao quadrado, mais 5x mais 1. Portanto, substituindo o valor de A, que é 2, menos 2x elevado a 4, 2 vezes 2, 4x elevado ao cubo, 3 vezes 2, 6x elevado ao quadrado, 5x mais 1. Portanto, encontramos o polinômio que a gente estava procurando, usando exatamente os conceitos que a gente aprendeu no dispositivo de Briot-de-Ruffini, que foi o nosso grande tema. Espero que vocês tenham gostado dessa nova maneira de resolver a divisão de polinômios e até breve.